Hoje eu vou falar sobre o efeito mussarela, que é a falsa memória coletiva de que mussarela é escrita com 2 S, ou seja, quando a maioria pensa ou escreve mussarela de forma errada. No vídeo de hoje eu vou explicar por que escreve mussarela com 2 S e por que mussarela não é com 2 S. Primeiramente, vem um fato óbvio: mussarela é com C cedilha e não com 2 S. Mussarela com 2 S está errado. O correto é mussarela com C cedilha. Por que mussarela é com C cedilha? Mussarela deriva da palavra italiana mozzarella. A palavra original italiana é com 2 Es. E existe uma regra de adaptação para palavras italianas com duplo Z. A regra é a seguinte: palavras italianas com 2 Es geralmente viram cedilha no português. Exemplo, piazza com 2 Es se transforma em praça com cedilha. Carroça com 2 Es se transforma em carroça com cedilha. Rasa com 2 Es se transforma em raça com cedilha. Mozzarella com 2 Es se transforma em mussarela com cedilha. Então percebam aí que existe um padrão. Os 2 Es das palavras italianas, ao serem traduzidas, se transformam em cedilha. E por que existe essa regra específica para a tradução de palavras italianas? Essa regra existe porque no final do século XIX ao início do século XX, houve um forte fluxo migratório de italianos que chegaram no Brasil. Foram cerca de 30 milhões de imigrantes italianos que passaram a habitar principalmente na região do Sul e do Sudeste. E por conta dessa forte influência da cultura italiana, após essa grande quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil, houve a necessidade de adaptar certas palavras italianas para o português. Mas se existem motivos ortográficos, culturais, sociais, históricos para mussarela ser escrita com cedilha, por que a maioria escreve mussarela com 2 S? Isso acontece por conta da influência da grafia original italiana, que é mozzarella com 2 Es. Mussarela escrita com 2 S, uma tentativa de ficar mais parecida com a palavra italiana mozzarella. Os 2 S são escritos para ficar mais parecido com a palavra italiana, é colocado 2 S para ficar mais parecido com a grafia italiana, que é com 2 Es. Então o motivo para mussarela ser escrita com 2 S, o motivo é puramente estético, para ficar mais esteticamente parecido com a palavra italiana mozzarella, que tem 2 Es. 2 S, 2 Es. E por conta dessa questão estética, que não tem nada a ver com questões práticas, é muito comum você ver em anúncios publicitários, cardápios, embalagens, mussarela ser escrita com 2 S. Existem também outros fenômenos que estão relacionados ao efeito mussarela. Um deles é o efeito Mandela, que é a memória coletiva incorreta, onde o erro é amplamente lembrado como verdadeiro. Por exemplo, Kit Kat com hífen. Originalmente, Kit Kat não tem hífen, mas é amplamente lembrado como tendo hífen pela maioria das pessoas. É uma memória coletiva incorreta. Legend of Zelda, em que o personagem protagonista, o Link, ele é chamado de Zelda. Só que Zelda não é o Link, Zelda é a princesa, que não é a protagonista do jogo. Outro fenômeno que está relacionado ao efeito mussarela é justamente o efeito manada. As pessoas seguem o erro por repetição e influência na maioria. Então, o efeito mussarela é uma memória coletiva incorreta de um erro, que é amplamente lembrado como verdadeiro, e as pessoas seguem esse erro justamente por repetição e influência da maioria. Exemplos aí de efeito manada e efeito Mandela é justamente o efeito mussarela. E como é que se combate esse erro? Criando novos hábitos. Você combate velhos hábitos criando novos hábitos. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Meu nome é Jean Júnior, sou professor de português. Mussarela é muito saboroso, mas sabe o que não é saboroso? Escrever mussarela com 2 S.